Igreja, aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias. Neemias, do seu capítulo de número 3. Estamos estudando esse capítulo e hoje chegamos no verso de número 25 da palavra do Senhor sobre Neemias, restauração, reforma, reconstrução. E hoje nós chegamos na 7ª porta, aonde vai falar para nós a porta do cárcere ou a porta da prisão, aonde eu creio que Deus vai falar com cada um nesta noite. Neemias, do seu capítulo de número 3, verso de número 25, diz assim: Palau, filho de Uzai, reparou defronte a esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Paros. Você que pode, se assente nesta noite, em nome de Jesus. É um texto, irmãos, bem complexo de você estudar ele um pouco. É um texto bem, podemos dizer, para mim eu achei bastante dificuldade nesse texto, sobre esse propósito aqui, a qual nós estamos estudando. A gente tem que ser bem claro. E nós vamos falar, pela misericórdia de Deus, tudo aquilo que o Senhor nos permitir falar nesta noite. Como nós já estudamos há 7 semanas, nós estudamos a porta das ovelhas, onde Deus ministrou sobre o próprio sacrifício, sobre Cristo sacrificado. Depois nós passamos pela porta de número 2, a porta do peixe, né? Onde vem falar para nós sobre evangelização, crescimento. Depois nós passamos pela porta velha, que vai falar para nós sobre memórias, sobre lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos, aquela porta que não abre mais, mas ela permanece lá para nós lembrarmos. Depois falamos sobre a porta de número 4, foi a porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta velha, a porta 4, a porta do vale, né? Aonde falamos lá sobre o que acontecia naquele vale, sobre as transformações, os vales a qual nós temos passado. Depois a porta de número 5, que foi a porta do monturo, aonde nós devemos jogar tudo aquilo que nos afasta de Deus, todo o lixo para fora. Depois a porta de número 6, a qual foi a porta da fonte, fonte de Siloé, onde nós aprendemos que Cristo é a fonte de água viva que habita dentro de nós, que diante de Cristo nós não temos mais sede. E hoje nós chegamos na porta do cárcere, a porta da prisão. Amém? Aqui que nós entendemos sobre esse texto, o porquê que aqui no versículo de número 25, ela é o único texto aqui a qual não fala de porta. Você já reparou? Você lê o versículo de número 25, ela não vai falar de porta. Mas por que ela não vai falar de porta? Vamos entender um pouquinho, deu trabalho, irmãos. Sobre esse texto a qual nós lemos, isso ela se perdeu na tradução para nós. Ela se perdeu da Septuaginta para nós, ela se perdeu. Então, em vez de falar porta, colocou o pátio da prisão. Então, nós entendemos, até ou buscamos uma ministração, aonde na Bíblia da Septuaginta, ela vem falar porta da prisão. Mas aí a gente já ouviu muitas vezes alguém falar, pastor, mas o que significa a Bíblia Septuaginta? Você já ouviu falar sobre a Bíblia Septuaginta? A Bíblia Septuaginta é a Bíblia no original, a qual 3 séculos e 1 século antes de Jesus, ela foi traduzida por 70 tradutores ou 72 tradutores, dependendo da ocasião, em 72 dias, aonde ela foi traduzida do hebraico para o grego, porque aqueles que estavam no Egito já tinham perdido a sua língua materna.
Então foi necessário traduzir a Bíblia do hebraico para o grego para se manter ali os costumes, para entender. Não toda a Bíblia, não foi toda a Bíblia. Foi ali os primórdios, porque foi antes de Jesus que foi traduzido. Aí você vai ver que depois entra a Vulgata, mas aí não é o caso hoje. Aí a Septuaginta. Então na Septuaginta, quer dizer, na Bíblia, no original, quer dizer a porta da prisão. E quando vem para o português, dá uma embaralhada, se perdeu um pouco ali na tradução, mas não perdeu o propósito do texto, e vem falar para nós aqui sobre porta da prisão. O porquê que havia necessidade das muralhas ser restauradas, e por que havia necessidade de ter uma porta do cárcere e uma porta da prisão? Porque nós entendemos que toda cidade, na sua totalidade funcional, tudo aquilo que um dia ela tinha que ser restaurada novamente. Porque nós entendemos que aquela cidade, felizmente ou infelizmente falando, as ocasiões ali, talvez crimes, talvez guerras, ela fosse voltar a acontecer. Então a prisão era para ter aquele prisioneiros de guerra, prisioneiros ali criminosos que viessem tramar planos contra o reino, que viesse ali trazer alguma coisa que não era da parte daquele povo. Então aqueles prisioneiros havia necessidade, então tinha que manter as cadeias ainda de pé, tinha que se manter as prisões ainda de pé. E nessa ocasião a prisão, nós entendemos que ela era no subterrâneo, ela era escavada, ela era na parte de baixo, assim como nós lemos em Atos capítulo 16, que Paulo estava na onde? Na parte inferior do cárcere, que Paulo estava lá embaixo escondido. E a prisão nessa ocasião, o cárcere nessa ocasião, ele ficava na parte de baixo, no subterrâneo da cidade. E você vai ver que Jeremias, no seu capítulo de número 32, e Jeremias, no seu capítulo de número 33, 32, ele vai falar do versículo 2, 6 e 8, se não me foge a memória. E no seu capítulo 33, ele vai falar no versículo 1, onde ele fala: estando eu de novo no pátio da guarda, ou seja, estando eu de novo encarcerado no reino de Judá, aonde Jeremias estava preso nessa prisão, aonde Jeremias também esteve preso nesse mesmo cárcere, a qual Neemias teve a necessidade de restaurar sobre o reino de Deus, sobre o reino de Israel, sobre Jerusalém. Então houve essa necessidade para que todos os prisioneiros que por lá passassem, ficassem. E o interessante é que quando ele fala aqui para nós sobre a casa real, sobre o superior, sobre o pátio da casa real, nós entendemos que todo rei que tinha seus prisioneiros, quando precisava ali, usando uma expressão mais clara, interrogar, que precisava saber de alguma informação, o rei não tinha necessidade de andar quilômetros, metros, para que a prisão fosse longe. Então o rei, ele só dava alguns passos, ele saía do palácio e ali ele estava no pátio da prisão. E ali ele conseguia interrogar qualquer prisioneiro que estivesse ali, ele conseguiria ter qualquer informação que fosse necessário para ele, para alguma guerra ou para que se fosse alguma traição. Ele tinha ali todas as informações necessárias. E algumas traduções nós vamos entender que, por que falava pátio e outro fala prisão? Porque para quem estava dentro, era a porta da prisão. Para quem estava fora, era a porta do pátio. Porque nós sabemos que hoje todos os prisioneiros ele têm direito a um banho de sol, não tem? A lei ainda determina, a não ser aqueles que estão no isolamento. Mas todo prisioneiro ainda tem a oportunidade de um banho de sol. Então, quando os prisioneiros saíam de baixo, eles ficavam no pátio. E ali quem estava de fora dizia: ele está na porta do pátio. E quem estava do lado de dentro interpretava: mas eu estou na porta da prisão. Mas esse é o propósito, ele não vai falar muito. Então nós temos que usar outros caminhos aqui para a gente trazer uma ministração da palavra do Senhor. E o que nós entendemos por cárcere? O que nós entendemos por prisão, por reforma? Quando nós vamos reformar algo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, algumas coisas que nós tampamos, ela vai começar a voltar em evidência, não é isso? Quando você vai lixar uma parede da sua casa, uma reforma, você pega lá, começa a lixar, começa a aparecer uma cor azul, começa a aparecer uma cor amarela, uma cor palha, e aquilo começa a te arremeter. Fala assim: nossa, eu pintei isso no ano de 2010, essa cor está aqui.
Eu pintei, aí você começa a lembrar por que você pintou aquilo lá. Não é assim que funciona? Começa a trazer memórias para você. Você fala assim, nossa, eu pintei porque o meu filho naquele dia derrubou lá um vidro de ketchup, manchou a parede, então eu tive que pintar para cobrir. Você começa a lembrar daquilo porque você teve que passar. E o Senhor hoje, nesta noite, o Senhor está querendo nos libertar de coisas que nos impedem a ter uma comunhão maior com Deus. Olha o que os traumas conseguem fazer com a vida do ser humano. Olha o que os traumas espirituais propagados pelos pais, pelos avós do passado, conseguem trazer sobre a vida da igreja até os dias de hoje. Olha o que os traumas vividos pelas igrejas lá atrás, pelos filhos de crente lá atrás, têm emplacado a igreja do Senhor até os dias de hoje. Mas nessa noite o Senhor está querendo nos libertar desse medo. O interessante é que quando a gente fala de medo, o medo, quando a gente sente medo, a gente entende que o medo dói. Mas por que o medo dói? Porque o medo é um sentimento tão grande que ele é capaz de liberar adrenalina. E essa adrenalina, ela é liberada sobre o nosso corpo, ela aumenta os nossos batimentos cardíacos tão grandemente que, dependendo da situação, a pessoa pode até ter um infarto por um estado de medo. Olha que coisa. E quantas das vezes, irmãos, aqui o Senhor está nos chamando nós para uma libertação. E quantas das vezes isso acontecendo tem impactado as nossas vidas de tal maneira. E quantas das vezes isso acontecendo tem impactado a nossa história de tal maneira. Tem impactado casamentos de tal maneira. Tem impactado ali, em diálogos de filhos de tal maneira. Por causa disso. Por causa dessas decisões. Por causa desse propósito. Por causa de situações adversas. Então hoje o Senhor nos chama para uma libertação. Lá no serviço eu tenho um companheiro de trabalho. Ele é meio duro às vezes, o sentimento dele. Ele não consegue nem ter uma aproximação de pai e filho. Por quê? Porque quando ele era criança, que ele foi dar um beijo, um abraço no pai, o pai disse, sai para cá que isso aí não é coisa de homem. E hoje ele, como pai, ele não consegue quebrar esse medo, porque quando ele vai abraçar um filho, ele lembra daquilo lá atrás que ele viveu. E hoje o Senhor está nos convidando para esse propósito. Alabaxaia, Arabaiachoramassa, Aracamanaia. Hoje o Senhor está nos convidando para um propósito de libertar a nossa mente. Sabe por quê? Às vezes a nossa mente é bloqueada, a nossa vida espiritual é bloqueada por coisas lá atrás que está amarrada, aonde a gente não consegue dar um passo, aonde a gente tem um medo tão grande de viver um propósito, de dar um passo maior na presença de Deus, mas aquilo nos emplaca de tal maneira. Mas hoje o Senhor está dizendo, ei, lá na cruz eu já te libertei do medo, lá na cruz eu já te libertei das frustrações, lá na cruz eu já te libertei de toda angústia, de toda opressão, de toda depressão. Então joga tudo isso fora e diz, Senhor, isso não pertence a mim, não é do Senhor para a minha vida. Então eu peço, Senhor, me liberta do meu medo, me liberta das minhas frustrações, me liberta do meu passado, me liberta daquilo que me prende, Senhor, de viver uma comunhão celestial a cada dia. Aleluia, meu Deus. E nós temos que pedir para o Senhor nos libertar, porque aqui está dizendo, porque o Senhor nos libertou dos nossos pecados, porque o Senhor nos libertou, meu irmão, da escravidão, porque o Senhor nos tirou lá de servo para sermos filhos de Deus. O Senhor nos deu o direito da vida eterna. Aquela palavra que está em João, quando Jesus está naquela cruz, que ele diz, Pai, está consumado. É o Senhor Jesus pegando todos os nossos pecados, dizendo, eu paguei. Não tem nada que impeça ele de viver a comunhão, não tem nada que impeça de ele viver a minha graça, a minha vontade e viver o meu cuidado. Mas hoje à noite que o Senhor está nos convocando para esse propósito, usando outro texto da palavra do Senhor, Atos capítulo 16, e versículo de número 26, a palavra do Senhor diz assim, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos a prisões de todos. Isso aqui nós estamos falando de Paulo e Silas.
Mas a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas oravam e cantavam. Mas quando a prisão foi liberta, foi de Paulo e Silas? Foi de Paulo e Silas? E hoje o Senhor está nos convidando, porque quando nós fizermos isso, a prisão da nossa casa vai ser liberta. Você está entendendo a importância de que o Senhor está trabalhando conosco nesta noite? Que enquanto você está aqui, o Senhor está te libertando aqui. O Senhor está dizendo, mas a tua descendência também está sendo liberta nesta noite. A sua família estão sendo liberta nesta noite. Porque enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam dentro do cárcere, aqueles que estavam à sua volta, as prisões também deles foram soltas. E nessa noite o Senhor está dizendo, ei, não tem aquela maldição hereditária, não tem aquilo que vai passando de geração em geração, mas o Senhor está dizendo, ei, hoje o Senhor liberta a nossa casa, a nossa família, aqueles que estão de perto, aqueles que estão de longe, mas hoje o Senhor está dando um basta, dizendo, ei, você clamou, eu ouvi, estou trabalhando, estou abrindo porta, estou tirando ferrolho, estou tirando tudo para que a obra do Senhor se aperfeiçoe sobre as nossas vidas. Mas o Senhor está nos chamando, irmãos, para esse propósito. Porque quando Neemias ele toma essa decisão de restaurar as muralhas, porque quando Neemias ele toma a decisão de restaurar porta por porta, pare e analisa comigo nesta noite. Jeremias, quando ele saiu de Jerusalém, ele foi levado para onde? Para o cativeiro babilônico, não foi? E depois se transformou no medo persas, não foi? Imagine para você, quando Neemias, quando ele está passando na porta da prisão, está tendo que restaurar a porta da prisão. Não veio lembrança para Neemias? Não veio lembrança sobre a história dele, de quanto tempo ele passou lá dentro de um cárcere, dentro de uma prisão, dentro de um cativeiro. Ah, pastor, mas ele não passou atrás das grades, mas ele passou dentro de um lugar. Porque prisão, cárcere é tomar de assalto. É eu que mando, é eu que faço, você tem que me obedecer. É eu que mando aqui nesse ambiente. Neemias, quando ele está fazendo a parte das muralhas que chega na porta do cárcere, ele começa a lembrar de tudo aquilo que ele passou dentro de uma prisão. Mas ali, quem sabe, Neemias não são propósito, ele coloca aquilo de pé e fala assim, mas nunca mais, porque a porta está sendo edificada. Mas nunca mais, porque a porta está sendo edificada. E nessa noite o Senhor nos chama para esse propósito, para edificarmos uma porta sobre isso que nos impede. Sabe por quê, irmãos? Porque quanto mais a gente vai deixando algo debaixo do tapete, aprenda isso. Porque quanto mais a gente vai protelando algo, o medo nosso só aumenta. Porque nenhuma prisão é eterna. Nenhuma prisão é eterna. Você já teve contato com pessoas que estão atrás das grades ou que já foram atrás das grades? Toda sentença um dia acaba, não é isso? E aquela pessoa, ela volta para a sociedade, não é isso? Então, quanto mais a gente empurrar o medo, a frustração, a angústia, a falta de perdão, uma hora ele vai ser solto. E quando ele for solto, ele vai causar um estrago maior sobre as nossas vidas. Ele vai trazer um alvoroço maior sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. Mas hoje o Senhor está nos chamando para esse propósito, para nós apagarmos, tirarmos isso de vez da nossa história, para que a glória do Senhor se aperfeiçoe mais sobre as nossas vidas. Indo mais um texto, irmãos, para a gente já estarmos finalizando. Romanos capítulo 6, verso de número 18. Romanos, no seu capítulo de número 6. Aqui vai falar para nós sobre a graça, que não deixa a gente permanecer no pecado, mas antes ela nos livra do poder do pecado. Versículo 18 diz o quê? E libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Em outra tradução, para você entender, e libertado do pecado, vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito.
Mas não quer dizer que é escravo ali, que você não tem decisões. Mas nós fomos aqui feitos servos da justiça, para fazer aquilo que nos é direito, aquilo que nos é proposto. Salmos de número 139 fala para nós a palavra do Senhor, que antes nós tínhamos gerado no ventre, Deus já nos conhecia, que antes dos nossos ossos ser formados, Deus havia escrito uma história para cada um de nós. Finalizando aqui nesta noite, você já parou e se perguntou: será que eu tenho vivido o que Deus tem para mim? Você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta? Será que eu tenho vivido o que Deus tem para mim? Porque nós temos que viver aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós entendemos que quando algo nos aprisiona, nós não vivemos aquilo que nós queremos e nem aquilo que o Senhor tem para nós. Pastor, mas eu estou caminhando, as coisas têm dado tanto certo. Mas e quando aquilo torna em evidência que você volta para trás de novo, igual caranguejo? É isso que Deus tem para nós? Será que é isso que Deus tem para nós? Porque nós aprendemos que o Senhor, quando Ele escreve uma história para cada um de nós, é para nós prosseguirmos, não é para nós regredirmos. Mas quando aquilo que tem nos aprisionado ainda, seja mente, seja coração, seja ali aquilo que nos impede de liberar um perdão, seja aquilo que nos amágoa que está dentro do nosso coração, pastor, eu não consigo olhar para a cara daquele irmão, para a cara daquela irmã, eu não consigo olhar para a cara do meu pai, para a cara da minha mãe, eu não consigo olhar para a cara do meu filho, da minha filha, eu não consigo olhar para a cara do meu genro, da minha nora, porque aquilo ainda me traz marcas. É o Senhor dizendo: ei, se liberta disso nesta noite, joga isso para fora, porque isso está te impedindo de viver a graça maravilhosa de Deus. Abre mão disso e fala: Senhor, isso não é meu, mas tem me aprisionado, tem me custado, Senhor, noites sem dormir, tem me custado dias, Senhor, turbulentos sobre a minha vida. E é Deus dizendo: ei, abra mão disso, joga para fora, se liberta, fecha a porta do cárcere de uma vez por toda, e dizendo: Pai, o Senhor já me libertou, então eu não tenho que ser escravo de nada, o Senhor já me purificou, não tenho que ser escravo de nada. Alamaxaramaia sorocomanácia. Sabe por quê? Porque não adianta a gente vir com mágoa para a igreja, o Senhor não recebe a nossa oração. Aprenda isso, crente. Não adianta eu não conseguir perdoar, porque Deus não recebe a minha oração. Não adianta eu vir para a casa do Senhor dessa maneira, achar que está tudo bem, porque o Senhor não recebe. Nós só estamos empurrando para baixo do tapete, nós só estamos trazendo problema para a nossa casa, nós só estamos trazendo problema para o nosso casamento, para a nossa família. Mas hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade. Hoje o Senhor está dizendo: ei, se liberta disso de uma vez por todas. Joga isso fora de uma vez por todas. Porque as lembranças, irmãos, ela traz marcas. As lembranças, ela traz coisas que vai trazendo e vai nos fazendo remoer. Parece coisas tolas, parece bobeira, assim, usando um termo. Mas isso faz a gente retroceder de certa maneira. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, nós estávamos mexendo em algo lá em casa. Parece coisa simples. Nós estávamos mexendo em algo lá em casa. Nós pegamos uma lembrança. Não me lembro, não me recordo nem o que é. Mas que era do meu pai, algo que dá para usar, é algo que pode ser usado. E quando peguei aquilo ali, sabe, quando vem que você toma um baque assim, para dizer que você que não, fiquei uns 2, 3 dias ruim ali com aquilo. Me impediu de prosseguir, para você entender, a saudade, o sentimento tal, mas me impediu de prosseguir. E toda vez que você tem que mexer com algo, não está te impedindo de prosseguir? Pare e pensa nessa noite. E toda vez que aquilo que está dentro do teu coração não está te impedindo de prosseguir, aquele sentimento lá do passado não está te impedindo de caminhar.
Irmão, se foi algo que trouxe uma lembrança boa do que eu vivi com meu pai, do que eu experimentei com meu pai, me impediu de prosseguir, me impediu de caminhar ali. Você sente um baque, você fala, poxa, que saudade, que vontade que tivesse aqui. Mas é aquilo que está te matando lentamente, não está te impedindo de prosseguir. Quando você tem que encontrar com essa pessoa, quando você escuta esse nome, não está te impedindo de prosseguir? Oh, glórias. É noite que o Senhor está nos dando uma oportunidade, irmãos. É noite que o Senhor está nos dando uma oportunidade. Nós fizemos isso com a porta do monturo, mas é noite que o Senhor está dizendo, ei, olha para dentro de ti nesta noite, olha para dentro do teu coração nesta noite, olha para dentro da tua alma nesta noite, e diz, Senhor, o Senhor não me chamou para ser prisioneiro dessas coisas, o Senhor não me libertou para viver prisioneiro disso, mas o Senhor me libertou para ser livre, porque o teu filho me fez livre, o teu filho me libertou. Não saia daqui nesta noite, irmãos, com isso para o seu coração, não saia daqui nesta noite com isso na sua memória. Sabe por quê, irmãos? A gente vê a geração frustrada, parece algo tolo, de crianças que no passado não tiveram a oportunidade de ter um brinquedo, e ele é um adulto frustrado até hoje. Nós vivemos uma geração de filhos que não tiveram a oportunidade, parece tolo o que eu vou dizer, de ter um videogame quando era criança, e ele carrega isso no seu coração até hoje. Mas hoje o Senhor está dizendo, ei, se liberta, porque eu tenho algo grande para ti. Haracharaya sakamanaya terebanchor que andaravaya cerca. Aleluia, aleluia, aleluia. Só que parece que não, irmãos, mas isso prende a nossa vida, isso prende a nossa caminhada, isso nos embaraça, não deixa a gente prosseguir, não deixa a gente viver as experiências grandes a qual Deus tem para as nossas vidas. Isso nos impede, irmãos, isso atrapalha a nossa trajetória, mas hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade. Ei, joga fora, se liberta disso que tem te aprisionado. Hoje o Senhor está quebrando grilhões, ferrolhos, cadeias. Hoje o Senhor está jogando fora, para nos dar uma oportunidade de nós sairmos daqui diferente, para nos dar a oportunidade de nós sairmos daqui obreiros diferentes, pais diferentes, mães diferentes, filhos diferentes, esposas diferentes, esposos diferentes. Haramaha sharakaya subikalavaya, taraman sorikeminaya sorokomanácia. É algo novo que o Senhor está querendo produzir em nós nesta noite. O Senhor está querendo produzir algo novo em cada coração nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque isso nos impede, tem nos segurado de nós vivermos a experiência com Cristo. Porque eu falo por experiência. Sempre convertido, sempre dentro da igreja. E a gente veio do ministério rígido do passado, onde a gente não podia ter televisão, onde a gente não podia ter nada dentro de casa, coisa do homem, que o homem cria e depois banaliza de tal modo que as pessoas não sabem lidar com isso. E desde menino, desde criança, eu sempre tive vontade de ter um videogame, sempre tive. Mas podia pedir qualquer coisa para minha mãe, podia pedir um computador de última geração, podia pedir uma bicicleta, que talvez eu teria, mas videogame não, porque não é de Deus. Sim, tem coisas que não é. Isso nos impede, irmãos, nos impede. Falar para você, eu tenho um PlayStation 4 em casa lá que faz 3 meses que eu não tenho nem coragem de ligar. Sabe quando você fica preso naquilo? Que você fica lembrando, você fala, mas Senhor. E é disso que Deus quer nos libertar desta noite. Tenho lá controle sem fio, última geração, não sei quantos gigas de memória para jogar. Às vezes eu passo lá, esses dias eu liguei ele porque estava empoeirado, falei, vou ligar. O Senhor está dizendo, ei, você pode viver o melhor dessa terra. Você está entendendo o que Deus está querendo fazer conosco nesta noite?
O Senhor está dizendo aí, você não viveu ainda o melhor, mas você pode viver o melhor. Você ainda não experimentou o melhor, mas você pode experimentar do melhor dessa terra. É o Senhor dizendo aí, joga fora, abre mão de tudo aquilo que tem te aprisionado, que tem te impedido de viver as grandezas de Deus, de viver o maravilhoso poder de Deus nessa terra. Abre mão e fala, Senhor, eu e a minha casa seremos libertos nesta noite. Aramacharaiaturika mandora rácia, remanchor que amandará, soromanchore kenimaya. Elebranchur que amandarraia ser que amandorou com manaia. É o momento que Deus está nos dando a oportunidade, irmãos, de sairmos desse momento onde a gente não consegue dar um passo, aonde quando a gente vai um para frente, a gente volta 10 para trás, e fica sempre naquele círculo vicioso. Olha para a tua história, o que você está vivendo, talvez virou um círculo vicioso, você vai, quando você pensa que vai, você retrocede tudo de novo. É Deus dizendo, ei, seja liberto nesta noite, seja liberto dessa opressão, seja liberto desse medo, seja liberto disso que te prende de caminhar, de viver os milagres de Deus sobre a tua história. Aleluia, aleluia. Xaramá, xaracão, choramaya. Kenereba, seremiri kinderraia, soremere comanaya. Arabá, soramão, chou, kimenebrácia. Glória a Deus. É um momento oportuno, irmãos, essa reforma, onde o Senhor está dizendo, vai doer, mas você vai se livrar de uma vez por todas. Você vai ter que lidar, você vai ter que trazer na memória aquilo que te impedia, mas você vai livrar dele de uma vez por todas. É uma oportunidade que o Senhor está concedendo para cada crente nesta noite, de nós experimentarmos o novo de Deus sobre as nossas vidas. Porque eu creio que o Senhor me libertou de muita coisa nesta noite. Eu creio que Deus está me libertando de muita coisa nesta noite. Porque eu creio que o meu ministério não vai ser o mesmo, que o meu casamento não vai ser o mesmo, que eu como pai eu não serei o mesmo, porque eu creio que Deus está me libertando de muitas coisas que me impedia de viver coisas maiores do reino de Deus. E o Senhor está dando a oportunidade para cada crente nesta noite. Sabe por quê? Nós falamos aqui que a porta do cárcere, a prisão ficava próximo do palácio, aonde o rei, quando queria conversar, ele só dava alguns passos. E hoje nós cremos que o reino está neste lugar. E Deus ou Jesus está dando alguns passos, está parando nessa prisão e está dizendo, sai para fora, aleluia. Onde Jesus marcou uma audiência com cada crente nesta noite, porque não foi isso que nós lemos na palavra, que ela ficava no pátio do palácio, próximo a alguns passos. Hoje o Senhor marcou uma audiência com cada crente aqui nesta noite, nessa prisão a qual você chegou aqui nesta noite, está dizendo, basta. Seja liberto nesta noite, seja liberto nesta noite. Aramasi que minihaya cerca narabácia. Alarabaixa oromono cominácia. Coloque a mão no teu coração nesta noite. Eu não gosto muito disso, de fazer isso não, mas às vezes a gente faz. Começa a buscar na sua memória aquilo que te impedia. Mas agora começa a dizer junto comigo assim, ó. Espírito, enche a minha vida. Porque enquanto ele está enchendo, tudo isso está saindo para fora. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Vamos de novo. Espírito,
enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche. Agora, quando nós levantarmos a mão, você vai ver os grilhões quebrados, as algemas caindo. As minhas mãos. Contempla as prisões sendo quebradas nesta noite. Aramaxaracandarábias. Porque todo aquele que é preso, ele tem vontade de cantar, tem vontade de falar. Eu saí, eu fui liberto. Eu quero derramar. Grita em alto som, em alta voz, dizendo assim: eu sou liberto, o Senhor me libertou. Aquilo que me aprisionava caiu por terra. Eu posso cantar para os quatro cantos que hoje eu sou liberto. As prisões caíram, as algemas foram quebradas. Xaramá, suribinican, choralamaia cerca. Oh, aleluia, glória a Deus. É a noite que o Senhor marcou as nossas vidas para essa libertação. Porque o Filho nos libertou e agora nós somos livres de tudo aquilo que nos impedia de caminhar, de tudo aquilo que nos impedia de viver o sobrenatural de Deus. Fica com essa palavra nesta noite. Toma posse dessa palavra que foi pregada para o teu coração. E creia em tudo novo que os céus estão gerando em cada crente nesta noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.